Bem-vindos ao podcast Nexus. Nós estamos aqui mais uma vez para estar compartilhando com vocês essa grande oportunidade que nós estamos tendo de poder estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus com os nossos convidados, também compartilhando as nossas experiências e podendo também trazer para você esse momento de conexão com o Senhor e uns com os outros, né? Porque essa é a nossa vontade. O nosso propósito é que você possa desenvolver esse relacionamento com Deus e também o seu relacionamento com outros cristãos, com outras pessoas, para que você possa aumentar esse networking, essa sua a fraternidade, né? Estarmos todos juntos. E vamos começar. Eu primeiro me apresento sempre, eu sou Elise. Eu queria te dar as boas-vindas nesse momento e também vou deixar aqui o Edson fazer a sua apresentação. Bom, muito bem-vindos ao nosso segundo podcast. É um prazer novamente estarmos aqui passando esse momento junto. Edson Lacerda, esposo da Elise, no momento seminaristas, né, na reta final aí da nossa graduação. Verdade. E a gente reservou esse segundo tema para dar continuidade a um tema que a gente separou relacionado à carreira do jovem cristão, né? Então, dentro desse ambiente de carreira, no primeiro encontro, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco com o nosso querido Ezequiel Lima, e ele compartilhou um pouquinho da experiência dele em relação à jornada acadêmica, né? O que mudou nesse período, os desafios ali do cristão dentro desse ambiente da academia. E agora, dando continuidade a esse tema, a gente vai falar dos desafios do jovem cristão dentro de um ambiente corporativo, né? Então a gente vai bater um papo com alguém que está inserido dentro desse universo. Posso também compartilhar um pouquinho, porque eu também estou inserido nesse contexto. Então a gente vai falar um pouquinho aí desse tema e fazer um paralelo aí do que o Senhor tem falado aos nossos corações, né? Sim, então agora, sem mais delongas, vamos chamar nossa convidada, nossa entrevistada de hoje, a Aline. Por favor, se apresente, fala aí com o pessoal. Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei qual momento você vai estar ouvindo, né? Ou vendo esse podcast, mas eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando de alguma forma, né? Um pouquinho da minha vivência, um pouquinho da minha história, né? E poder contribuir para o reino de Deus, contribuir para o crescimento profissional, nem que seja um pouquinho, né? Dos colegas que estiverem assistindo. E, enfim, estou muito feliz de estar aqui. Sou Aline Vale, tenho 37 anos, sou amigo desses dois aqui, né, que me convidaram. Então, tenho aí posso dizer que alguns anos aí no mundo corporativo, né, ao todo 16 anos no mundo corporativo. E desses 16 anos, 2 como terceiro, depois como efetivado na empresa atual que eu trabalho, uma multinacional. Mas já passei de um pouquinho de cada... Vários cargos, várias empresas, de telemarketing a vendedor de sapataria. Desde os meus 12 anos eu trabalho não de forma formal, né, de uma forma informal, mas aproveitava as minhas férias da escola para poder trabalhar na sapataria do meu tio, que eu sempre tive esse desejo de ter o meu dinheiro, de ter as minhas coisas. Ganhava R$70 na época, não era nada. Mas, enfim. Então, de lá para cá, né, eu posso dizer que eu aprendi um pouquinho em cada um do lugar que eu passei, em cada uma das funções que exerci. Passando rapidamente, posso dizer que de sapataria, a farmácia, a telemarketing, a auditoria, até a função que eu exerço hoje, que é de gestão de projetos e tecnologia nessa empresa. E, enfim, vai ser um prazer aqui compartilhar um pouquinho, ver aí como que o cristão, né, se porta ou se comporta, ou o que a gente pode ter de benefício nesse meio aí corporativo. Isso aí. Verdade. E agora nós vamos também dar oportunidade para o Edson poder falar um pouquinho também sobre a trajetória dele, porque ele também está inserido, né, nesse mundo corporativo. Então, fala aí um pouquinho também da sua trajetória. Também de formação eu sou enfermeiro, e eu comecei minha jornada também trabalhando como maqueiro numa unidade hospitalar privada do Rio de Janeiro, e tive a oportunidade ali de trabalhar por 19 anos na mesma instituição.
E durante esses 19 anos eu tive oportunidade de passar por 5 promoções dentro da mesma companhia, né? De maqueiro, técnico de enfermagem, enfermeiro, e aí tem uma estrutura dentro da categoria de enfermeiro, enfermeiro rotina de setor, coordenador de setor e atualmente gerente de enfermagem, né? Então, desses 19 anos eu entrei como maqueiro e tive o privilégio de sair como gerente de enfermagem, mas não sair da empresa, sair da unidade, ser transferido para uma outra unidade. E aí sair de uma 6ª promoção, vamos dizer assim, de gerente júnior para gerente sênior, né? Isso que eu ia falar, de gerente júnior para sênior. Então, ao Legal. todo aí foram, em 20 anos da carreira profissional, foram 6 promoções que Deus permitiu que a gente galgasse. Uma parte dessa compartilhando um pouco com a Aline, como ele falou, assim, dentro do ambiente corporativo. Quando comecei a lidar mais com a gestão, ela já estava um pouco mais à frente, alguns quilômetros à frente, né, Aline? Nessa trajetória. E quando a gente começou a fazer gestão, liderar um time grande, liderar projetos, depois eu vou compartilhar um pouquinho de algumas coisas que no decorrer do bate-papo aí que eu aprendi um pouco com ela, e a gente também trocou um pouco de figurinha. E é isso. Se eu puder acrescentar, Sim. A gente, apesar da gente às vezes se identificar um pouco nesse contexto, às vezes a gente troca algumas conversas, né? Mas o Edinho, ele, como ele disse, né? Ele cresceu na mesma instituição, né? E sempre desde o início na mesma formação acadêmica, sempre trabalhando na formação acadêmica. O meu foi um pouquinho diferente. O meu eu comecei com educação física. E ali, mas sempre tinha uma queda, né? Um desejo, algo que me encantava no mundo tecnológico. Então, depois de estar no 4º período de educação física, já fazia alguns bicos, né? Relacionados a websites, logomarcas e tudo mais. Eu me interessei em mudar de curso completamente. Saí tipo de humanas para exatas, né? Então, e aí acho que já fica uma mensagem aí também, né? Que assim, às vezes o jovem ali, ele tá meio indeciso do que vai fazer, mas Deus ele vai direcionando, você vai sentindo que as oportunidades estão se abrindo por um outro caminho, às vezes naquilo que você gosta, às vezes naquilo que você não gosta tanto, mas porque desconhece. Então, assim, nunca é tarde para você recomeçar, né? Então, parei, 4º período de educação física e fui para sistema de informação, antigo análise de sistemas, né? E aí estou nessa área até hoje também exercendo essa questão de projetos tecnológicos dentro da área de TI para várias outras diretorias, vamos botar assim. Então, a gente apoia várias equipes, né, várias diretorias com projetos tecnológicos, tentando melhorar a vida deles de alguma forma ali. Então, nunca é tarde para você recomeçar, né? A gente, às vezes, e para o jovem que está começando, então, às vezes ele não sabe, né? Tipo, o que espera ele. Já tive um estagiário que ele falava assim, eu sou contador e meu destino é contabilidade. O que eu estou fazendo aqui? Aí eu falei assim, olha para metade desse andar aqui. Ele, o que você está vendo? Um monte de gente que trabalha na área tributária. Falei, metade dessa galera são contadores voltados para a área tributária. Quê? Eu não sabia. Falei, pois é. Então, assim, o mundo é muito grande, tem muitas oportunidades que a gente desconhece, né? Então, nunca é tarde para tentar direcionar, né, e alinhar o seu objetivo com o objetivo de Deus, no final das contas, né? Deus tem um chamado principal para a gente. É isso aí. Verdade. Então, vamos começar, né, com as nossas perguntas. Edinho, me ajuda. Vamos pensar, né, os princípios cristãos, né, que nós temos. Elas ajudam a ter uma carreira bem-sucedida no mundo corporativo? Sim. Quem vai começar? Eu vou complementando, né? Tá. Você, dentro do seu ambiente de trabalho, você sempre foi cristã ou você começa e depois aceita Jesus ali no meio do caminho? Como que como que iniciou esse casamento aí de uma vida cristã e o trabalho? Não, eu já comecei trabalhando, assim, de carteira assinada, eu já era cristã, né? Mas, respondendo a pergunta, sim, os princípios cristãos, eles favorecem, né, você ser bem-sucedido justamente porque, né, o que são os princípios cristãos ali?
são valores que as empresas em si prezam. Então, você ser sincero, é você ser amável, você ser respeitoso, e aí eu posso enumerar vários aqui, né? Você ser reto, ser uma pessoa de um diálogo aberto e transparente, que pensa no seu próximo. Então, se a gente for olhar os princípios, né, bíblicos, são valores comuns que às vezes está faltando, né, na nossa sociedade, e quando a empresa encontra esses valores em você, e aí o cristão ele tem isso um pouco mais latente, porque é uma coisa que ele fica militando todo dia em buscar a seguir esses valores, é uma coisa mais real para ele fica se resguardando ou enfim, buscando de alguma forma ter esses princípios no seu dia a dia. Isso acaba refletindo no seu ambiente profissional, no fato de você ser bem sucedido ou não. E aí também, né, vai daquilo, né? O conceito de bem-sucedido para um pode não ser o mesmo conceito para outro. Exatamente. Mas se a gente for levar em consideração que você ser bem-sucedido é você dizer que você chegou próximo ou alcançou um objetivo de alguma coisa, não necessariamente na vida profissional ou muito dinheiro, você estabeleceu um objetivo, você alcançou ou chegou bem próximo dele, você pode dizer que você foi bem-sucedido. Então, não necessariamente as pessoas entendem como bem-sucedido, a pessoa está nadando na grana, né? E, na verdade, não é. Então, acho sim que os valores cristãos favorecem para você ser melhor sucedido no mundo corporativo, sim, por causa desses valores, né? Eu também inicio meu mundo dentro do trabalho já como cristão, né? Eu venho de uma família que tinha uma raiz católica, porém não praticante. Pelo menos meus pais diretos, né? Meus avós, sim, eram bastante assíduos. Mas com meus 13 anos foi o meu primeiro encontro de ir para a igreja e ouvir a palavra, aquela palavra ardeu o coração e você sentir realmente aquela transformação e você abrir as portas, eu diria que você largar as suas armas e você se render a esse Deus maravilhoso. E aí, quando eu começo no meu ambiente de trabalho, eu já começo nesse início dessa transformação, dessa conversão. Mas como a Elis né, fez bem essa pergunta, sem dúvidas, eu vejo que fez para mim toda a diferença ter o conhecimento bíblico e o quanto aquilo ali me ajudou no dia a dia, porque, primeiro, a minha primeira instituição de trabalho foi uma instituição privada, a qual ela tinha os donos eram uma administração familiar, e a primeira pergunta na entrevista de emprego, eles eram católicos, assim, bastante praticantes. A própria unidade tinha um nome a qual eles eram devotos àquela santa, e eu não tinha nenhum problema com isso, mas no momento da entrevista, eles fizeram a pergunta, qual é a sua religião? E eu falei assim, eu sou cristão. E aí a chefe de RH, ela já torceu assim a cara. Ali eu já vi que a imagem que ela tinha, a referência que ela tinha ali de cristão não era bom. Boa. E uma administração familiar e que tinha algumas práticas ali católicas dentro do ambiente de trabalho. E eu falei assim, você fica tranquila, porque independente da minha religião, eu estou aqui para ser profissional, para trabalhar e de forma muito respeitosa, não tem problema quanto a isso. E assim, completando um pouco até o podcast anterior, né, a gente falava assim, o desafio de você saber se portar no ambiente e, sem dúvida, a leitura da Bíblia fez toda a diferença, porque toda vez que eu era confrontado com alguma questão, vinha os ensinamentos bíblicos, vinha a palavra, ele vinha e a gente procurava colocar em prática aquilo dali, acertava, errava, mas o Senhor, o tempo inteiro, quando a gente errava, a gente ficava incomodado e fazia aquela reflexão, poxa, eu não gostei da forma como eu falei, vou tentar fazer diferente. E, sem dúvida, a trajetória profissional ela foi muito moldada pelos princípios bíblicos. E, assim, a gente tem que ter o equilíbrio em tudo, né? A própria palavra já diz isso, né? Então,
O fato de você ser cristão, você não precisa estar dentro de um ambiente corporativo e batendo no peito dizendo para todo mundo: eu sou cristão. As suas atitudes vão mostrar o que está dentro de você, né? Então, a gente precisa equilibrar. Por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, já teve época, antes de pandemia, que tinha um auditório, o auditório não era usado, e aí um grupo de cristãos se reuniu e falou assim: poxa, já que não tem nada a ser usado no horário de almoço, a gente poderia usar esse ambiente para poder fazer cultos, né? E a empresa se mostrou super solícita. Tem empresas que não aceitam, né? E a empresa se mostrou solícita, porque era uma coisa exclusiva, tinha um tratamento acústico, não era uma coisa, não era um culto, como eu posso dizer, avivado, talvez, né? Era uma coisa muito assim, uma pessoa orando pela outra, tinha um pastor sempre presente, né? Por incrível que pareça, quando a gente é cristão, a gente vai identificando outros cristãos no mundo corporativo. Eu já tive gestores cristãos e tinha hora que a gente se conhecia só de se olhar, né? E dar aquela piscada assim, tipo, eu entendi o seu posicionamento agora. Você está, tipo, segurando para não criar um atrito maior e depois a gente vai resolver. Então, assim, você conhece aqueles que têm o mesmo... Você se identifica com outros que têm o mesmo pensamento e os mesmos princípios que você busca ter, né? E eu acho que tem que ter esse equilíbrio. O fato de você ser cristão, você não tem que sair botando a mão na cabeça de todo mundo. Você aí, tá com problema? Ok, vou orar na sua cabeça aqui, no meio do ambiente de trabalho. Não dá para ser assim. Então, e nem assim, se você tiver... Já tive momentos em que amigos que nem cristão era, e pediu assim: você pode orar por mim? Pô, eu não tinha como parar no meio do ambiente com várias pessoas e começar: Senhor, em nome de Jesus, abençoe. Não tem. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café? E aí no café a gente deu a mão e ali a gente orou juntos, né? Pedimos ali, ou então em algum local um pouco mais, no horário do almoço, né? Um mais apropriado para que você pudesse exercer o seu papel de cristão, porque a pessoa está, inclusive, pedindo ali um apoio. Então, assim, eu acho que tudo tem um equilíbrio, né? E você não precisa ficar falando que você é cristão. Se te perguntarem, ótimo. Agora, se não te perguntarem, acho que suas próprias atitudes vão fazer com que as pessoas te reconheçam como um cristão, né? Uma pessoa ali que tenta buscar A gente aprende na linguagem da comunicação que a maior parte ali da comunicação ela é não verbal, né? Então, assim, você não precisa estar verbalizando, porque 80% o seu corpo vai falar por você, né? Perfeito. Então, é um pouco disso. Exatamente. E já que a gente entrou, né, nessa questão das pessoas que não são muito felizes, vamos dizer assim, na hora de se colocar, né, como cristão ali, e eu queria perguntar para vocês que, às vezes, pessoas que não são cristãs, né, e elas prosperam também no setor de trabalho. A gente acabou de dizer que os princípios cristãos nos ajudaram, né, ajudaram, no caso, vocês ali, vocês estão contando a experiência, e ajudou vocês a se colocarem nesse lugar ali de, vamos dizer assim, sucesso, porque vocês foram passando pelos estágios da carreira. Mas eu queria que vocês tentassem, né, a gente tentasse aqui entender por que as pessoas que não têm esses princípios também muitas vezes prosperam. Sim. A sua pergunta ela é muito interessante, porque a gente, muitas das vezes a gente vê em algumas igrejas, a pessoa aceita Jesus e fala assim: acabou os seus problemas. Né? Sou super crente. Seus problemas se acabaram, agora é porta aberta, agora é céu na terra, agora é bênção, agora é provisão, agora é só vitória. Quem te viu passar na prova não te ajudou, agora a coisa vai acontecer. Só que a gente está falando de princípios, mas a gente não exemplificou alguns, né? Então, eu me recordo aqui dos próprios frutos do Espírito, né? Quando a gente lê lá a passagem bíblica, a gente vai ver que os frutos do Espírito é paz, alegria, temperança, amor, domínio próprio. E aí, quando a gente começa a pensar sobre esses princípios bíblicos, né? Esses frutos do Espírito, e a gente começa a comparar no ambiente de trabalho, quantas vezes o cristão ele falta com domínio próprio, ele fala mais do que deve, fala na hora errada. E aí tem uma outra passagem também que fala que a chuva ela está sobre a cabeça de justos e injustos, o sol está sobre justos e injustos. Então, os princípios bíblicos, muitas das vezes, eles são aplicados
por pessoas que nem o conhecem, mas o colocam em prática. E muitas das vezes o cristão, de forma não sábia, ele até conhece biblicamente os princípios bíblicos, os ensinamentos, etc. Porém, na hora do vamos ver, ele não coloca em prática, ou ele falha muitas das vezes, né? Faz mau uso, né? Então, Também. porque, não sei se a Aline teve experiência, mas assim, às vezes tem um cristão e um não cristão disputando uma vaga, e o cristão fala assim, não, Deus está comigo, que eu já coloquei lá, ó, bilhete lá na caixa de oração da igreja, Agora a essa vaga é vaga é minha. minha. E a vaga não vai. Não vai. E aí ele passa, por que essa batalha, senhor? O senhor não é comigo? Você já teve alguma... Não só eu, como meu marido, né, que vocês conhecem, já perdemos vaga, né, para pessoas não cristãs. E a gente tinha exatamente esse pensamento, né? Não, porque Deus aqui está comigo. Entre eu e ele, pô, Deus está comigo, a vaga é comigo, minha. como Deus vai me abandonar nessa E hora? não, e a vaga realmente foi para o não cristão. E aí eu entraria numa vertente de que é o seguinte, o fato de ser cristão ajuda você a ser bem-sucedido? Sim, por causa desses princípios que a gente falou. Mas não é o único requisito. Isso te ajuda. Eu diria que de todos é o menor requisito. Por que eu estou falando? Porque os valores você pode até desenvolver ao longo, né? Mas, por exemplo, as habilidades você já tem que vir com elas. As suas experiências você já tem que vir com elas. O conhecimento você já tem que vir. É claro, você vai aprender mais ainda, mas tem coisas que você já precisa vir para uma vaga de emprego já tendo aquelas habilidades, porque se você vai concorrer a uma vaga de pintar a mesa, no mínimo que você tem que saber é pintar, né? Saber diferenciar um pincel de uma caneta, né? Uhum. Então, assim, tem habilidades que, ou melhor, as habilidades, ela é uma coisa que você já precisa vir com elas, né? E é claro que você vai evoluí-las, vai aumentar o seu conhecimento. Mas o princípio ali, você também vai aprendendo no seu dia a dia, muitas vezes. Às vezes você fala assim, caramba, nem eu sabia que eu tinha esse autocontrole. Nem eu sabia que eu ia me segurar nessa. Porque tem muitas vezes no mundo corporativo que a vontade de dar, assim, não vou fazer, e ponto, acabou, e que chega... Entendeu? Mas a gente começa a ter aquele domínio próprio, e a gente já começa... E tem um fator do cristão, que o cristão ele tende a buscar excelência, né? Porque a gente é ensinado a buscar sempre fazer o melhor, seja na frente do teu gestor ou não. Então, isso também colabora para você ter um sucesso no mundo corporativo. Mas, pegando o gancho do Edinho inicial, né? Eu costumo dizer que se eu moro na mesma rua de um não cristão, e a rua tende, quando chove, enche, vai encher minha casa e vai encher a casa do não cristão. Por que Deus... vai permitir não encher a minha? Se eu moro na mesma casa, na mesma condição, na mesma altura. Se eu estou morando ali e eu sei que a rua enche, eu estou suscetível a passar a mesma coisa que o meu vizinho, talvez ali que não é cristão, passa. Então, assim, as habilidades, o não cristão pode ter muito mais do que um cristão. Então, o fato de eu ser cristão não me passa à frente, né? Num processo seletivo, não me beneficia no sentido de se tiver que julgar habilidade, julgar experiência, né? Nesse sentido, a empresa precisa ser justa, né? Então, o cristão, o não cristão, eles vão ter o mesmo peso e vão ser comparados pelas habilidades para aquela vaga que está concorrendo. Agora, posteriormente a isso, depois que você entrou, que talvez seja o mais difícil, é você permanecer naquilo ali, aí sim os valores cristãos vão começar a ficar latentes, as pessoas vão começar a te conhecer, como que você se porta num determinado momento de crise e por aí vai. Então, assim, o fato de não ser cristão não diminui em nada a pessoa no sentido profissional, muito pelo contrário. Ela pode ter muito mais habilidade de um cristão que às vezes está esperando, não, Deus vai me dar e eu vou ficar aqui sem fazer nada. E a verdade não é essa, né? Eu falo que assim, você pode seguir princípios bíblicos sem seguir o Deus dos princípios. Né? Perfeito. E aí então a pessoa ela pode aplicar os princípios. A Bíblia vai falar só, preguiçoso, vai ter com a formiguinha. Então, você vê um cristão preguiçoso, você vê um não cristão, acorda cedo, chega no horário, está disponível, precisa fazer um horário extra, ele está ali prontidão. Quem é que vai ser promovido? É quem colocou o bilhete na oração, é quem acordou cedo. É quem acordou cedo. Sim. Então, só que tem uma grande diferença, que a gente fala...
você seguir os princípios bíblicos, ele pode e vai te levar pela lei da semeadura. Se você está plantando, você vai colher algo bom lá na frente. Então, você vai colher. Porém, se você segue somente os princípios, você não segue o Deus dos princípios, aí tem um outro problema. Porque quando a gente fala de reconhecimento na terra, se você segue os princípios bíblicos, você vai ter o reconhecimento na terra. Se você segue a lei da semeadura, você vai colher. Agora, não tem maior promoção, não tem maior reconhecimento do que você chegar diante de Deus lá no dia do juízo, no dia que o Senhor nos levar, ou no dia que Ele voltar e levar a sua igreja, que você estiver diante dele e Ele te promover. É isso aí. Ele falar assim, eu reconheço o seu nome, eu sei quem você está escrito aqui, você tem uma vaga na minha empresa, né? Assim, eu vou te Isso promover daí aqui faz na minha questão empresa. de ser Esse é o contratado. maior reconhecimento. Então, vai certeza. chegar pessoas muito bem sucedidas, com cargos altos, com bons salários, pessoas que seguiram excelentes princípios, empresários, etc. E aí a Bíblia não tem nenhum problema com dinheiro, mas cabe aqui a ressalva, mas pessoas que entendem, né, que teve uma vida bem-sucedida, vai chegar no final diante do juízo e vão descobrir que nada daquilo dali foi relevante na eternidade, né? Então é importante seguir os princípios bíblicos e é importante seguir o Deus dos princípios, porque a nossa vida ela não para quando o nosso coração der a última batida, né? Então Exato. É porque aí você Existe tem a a completude eternidade. da coisa, né? Tipo, eu sigo os exatamente. É preciso princípios. começar bem, terminar bem e ter uma Exatamente. eternidade bem. É isso aí. É isso aí. Verdade. Concordo. Vocês falando aqui, eu lembrei também que uma vez me questionaram, falaram assim, tinha uma, vamos dizer, eu não lembro exatamente porque eu não conhecia essa pessoa, era uma outra que conhecia essa senhora que estava me perguntando. Falou assim, essa senhora era uma mulher de oração, abençoadíssima dentro da igreja, e ali eles estavam muito, vamos dizer assim, até questionando Deus, por que, que a empresa, a lojinha que ela tinha faliu. E as pessoas falando assim, por que, que essa, né, ela é uma mulher de oração, ela está ali, Deus age através dela, e por que, que ela faliu? Como é que Deus não abençoou? Vamos dizer assim, né, a sensação que as pessoas tinham assim, por que, que Deus não abençoou essa mulher para ela poder ter uma lojinha que não falisse? Se ela é tão dedicada a Deus, a gente vê que Deus está nos olhos dela. E eu falei assim, simples, ela provavelmente não sabe nada de gestão. Ela provavelmente não sabe gerir o negócio dela. Então, eu falei assim, é uma coisa, ela cumpriu muito bem um dos requisitos, que é estar diante de Deus, ter princípios, valores. Ela provavelmente era uma pessoa honesta no que estava fazendo, mas não tinha algum outro conhecimento sobre gestão. E eu falei, e é muito importante. E também entender que não tenha, que a gente não precisa separar, tipo assim, esse conhecimento é de Deus e esse conhecimento é do mundo. Né? Como se você fazer uma faculdade, você está em um curso que vai te trazer alguma outra habilidade, né? Um aprimoramento ali, seja algo que não faça parte do reino de Deus, como se tudo que é de Deus se resumisse ao que se faz dentro da igreja. Né? Ou num momento de devocional ali sozinho. Não, Deus também está, né? Dentro das nossas... do nosso dia a dia, também nos dando essas capacidades. Quem nos deu os talentos, quem nos deu a inteligência, quem nos deu a ciência. Perfeito. Tudo isso vem de Deus. Então, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, não somente uma oração é algo espiritual, mas se você está fazendo algo e dedica aquele conhecimento, né, o que você está fazendo para Deus, você está fazendo para ele, aquilo também se torna algo que você está fazendo para Deus, é algo espiritual. Você me recordou de uma aula que a gente estava e o professor falou assim, Edson, o que você faz o que você faz na sua vida cristã? Eu falei assim, eu faço isso, eu sou do Ministério de Louvor, em alguns momentos eu prego na igreja e faço isso e aquilo. E aí ele falou assim, e o que você faz no mundo secular? Eu falei, eu sou enfermeiro, eu trabalho... Aí ele me deu um puxão de orelha e falou assim, não tem mundo secular, você é cristão, aonde você estiver, você está fazendo a obra de Deus. E aí, essa reflexão me fez lembrar que durante algumas aulas do curso de MBA de gestão hospitalar, eu estava ali num ambiente
de pessoas executivas assistindo uma aula e falando sobre um determinado conteúdo de gestão. E como a Elise falou, eu me arrepiava como se eu estivesse ouvindo uma pregação. E eu não sei nem a religião do professor e nem perguntei. Mas ele falando sobre um conteúdo de gestão e eu me arrepiava e ele falava as coisas e os versículos me saltavam à cabeça. Eu falava assim, cara, tudo isso a Bíblia já falava, eu só não tinha a ciência da coisa, né? Não tinha a O conexão. modo de operar o negócio. E aí eu chegava em casa e compartilhava com a Elise, que na ocasião o curso foi presencial antes da pandemia. Então eu chegava do curso em casa, eu falava assim, cara, eu tive uma pregação hoje. E era um curso de gestão. Então, realmente a ciência, na raiz da ciência, ela vem de Deus, né? Sim. E o homem, ele aperfeiçoou em alguns momentos ali a aplicabilidade daquele conteúdo, mas a raiz da ciência, da sabedoria, vem do Deus que é onisciente. Perfeito. E Eu exatamente isso. compartilho dessa mesma experiência, né? Quando alguns cursos, né, de especializações na minha área, PMI, gestão ágil, enfim, a gente assistia o culto, a gente assistia a aula, né? E a minha cabeça ficava fervilhando, assim como a sua. Tipo assim, caramba, se a gente aplicar isso lá na igreja para isso. Caraca, isso aqui dava para fazer lá na igreja. E é uma coisa muito natural. Você, automaticamente, a sua vida como um todo, né, tem o princípio cristão. Você automaticamente pensa nas coisas do reino, e para tudo. Então, às vezes, numa aula que eu estava me capacitando para melhorar uma posição profissional, para melhorar o meu conhecimento, né, profissional, a minha cabeça estava indo não só nas coisas do trabalho, mas também um monte de coisas da igreja. Eu falei assim, caramba, se a gente fizesse isso aqui ia acontecer, isso aqui dava para aplicar isso assim, assim. E exatamente o que aconteceu com você. Eu saía da aula, assim, com a minha cabeça fervilhando, eu tinha que escrever aquilo em algum lugar, eu tinha que compartilhar com alguém. Eu falei, caramba, eu já aprendi no curso, meu marido, né, coitado. Eu solto todas as minhas palavras do dia ali para poder... Os maridos têm esse ministério de ouvir as mulheres falando bastante. Enfim, então eu chegava e compartilhava com ele, pô, aprendi isso. E, cara, isso aqui, se a gente fizer isso na igreja, vai dar muito certo, assim. E cada aula que eu ia... É um culto. Assume que é culto. Cada aula que eu ia, eu saía, assim, cada vez mais... pensando não só nas coisas do trabalho, mas também nas coisas da igreja, né? E tem um fator, e aí um testemunho rápido aqui, acho que eu já contei na igreja, né? Que eu tinha que fazer uma apresentação para a diretoria executiva e o meu gestor na época falou assim, cara, você é boa de fazer isso aqui, você tem umas pegadas assim, você faz um negócio legal e a gente precisa fazer essa apresentação aqui para a diretoria executiva para amanhã de manhã. Só que, tipo, isso era 5h30, 6 horas da tarde do dia anterior. E eu falei assim, tá, mas que horas amanhã? Não, tipo, amanhã, 9 horas da manhã. Eu falei assim, ou seja, eu tenho, tipo, o resto da noite de hoje, né? O resto da tarde de hoje. E um pedacinho, talvez, da manhã de amanhã. Eu continuei ali, assim, debruçada. E, assim, ele me deu um texto. E eu tinha que transformar aquele texto de uma forma... bonita, numa apresentação super mega power blaster, inovadora, cambalhota. Enfim, e ali naquele texto tinha alguns princípios de uma metodologia que a empresa utiliza até hoje. E aí eu tinha que ter maior cuidado para poder fazer os links corretos, enfim. E aí, para encurtar a história, eu fiquei ali aquela tarde toda tentando fazer aquela apresentação. Botava de uma cor, botava de um jeito, fazia de outro, e nada, não saía. Aí eu falei assim, cara, não vai. Primeiro de tudo, Senhor, me ajuda aqui. Não aguento mais. Não está saindo de mim, já não vai sair mais nada. Então, eu já estou preparada para amanhã tomar uma bronca, porque amanhã eu não vou ter nada para mostrar e o meu gestor também não vai ter nada para levar para a reunião da diretoria executiva. Vai levar o texto do jeito que está, porque paro por aqui, não desisto. Me dá uma inspiração. Me dá em sonho. Falei assim com Deus. Me dá, e essa é uma vantagem do cristão, né? Tipo assim, me dá uma inspiração, me ajuda, me socorre, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus. É tipo isso. Aí eu fui, tomei meu banho, já era mais de meia-noite isso. Dormi. E eu sempre tenho o costume de deixar meu celular do lado da minha cabeceira para mim poder ver a hora, assim, que de manhã eu sempre
bato ali daquele toquinho na tela do celular para poder ver a hora que eu tô acordando e assim vai. E aí, nesse dia, mesma coisa. Todo santo dia, mesma coisa. Vou dormir, tomo meu banho, vou dormir, blá, blá, blá. Celularzinho ali no cantinho dele, dormi. Não sonhei. Deus não me deu um sonho. Deus não me deu nada, entre aspas, que eu pudesse ver a apresentação. Mas quando eu acordei, que eu peguei o meu celular, que eu dei os 2 toquinhos na tela para ele me mostrar a hora, ele me mostrou o slide pronto. Acreditem vocês ou não. Ele me mostrou o slide pronto. Não era com os dados que eu precisava, mas o formato dos slides estava ali. E eu catuquei meu marido na mesma hora e falei assim, Wallace, olha aqui meu celular. Você tá vendo isso aqui? Eu não montei isso aqui. Isso aqui tá no meu celular. Eu dei 2 toquinhos na tela e apareceu isso aqui. Aí ele falou assim, que bom, glória a Deus. Eu, não, você não tá entendendo. Eu fiquei tão extasiada. É um milagre. É um milagre, porque eu não consegui fazer nada. O negócio era tudo em texto. Eu dormi, acordei e o negócio tá pronto no meu celular. E eu já tinha, né, pensado assim, vou acordar mais cedo para ver se, depois de uma noite bem dormida, me vem algum insight, alguma coisa, barriga cheia, alguma coisa, né, que com a barriga vazia a gente não consegue pensar muito. Vamos ver se eu consigo desenvolver alguma coisa. E aí, quando eu já tinha aquele slide pronto, né, aquilo que Deus me deu, e eu, assim, agradeci muito a Deus, e foi Deus que me deu, porque eu não fiz aquilo, eu não estava pesquisando aquilo, porque eu estava trabalhando no meu computador, não era nem no celular. E o projeto de Deus foi aceito? Foi, porque parecia que, enfim, mas eu dei a honra ao Senhor. Porque, assim, o meu gestor, ele não é evangélico, não é cristão. Na verdade, eu nem sei, tá? Se ele professa a fé cristã, mas, assim, ele não é evangélico. Mas ele, no dia seguinte de manhã, eu peguei aquele modelo, transformei o texto naquele modelo, e aí, quando a gente marcou 1 hora mais cedo da reunião, né? Então, assim, eu tinha acordado mais cedo, e a gente ia fazer a reunião também um pouco mais cedo antes da reunião, para ir para a reunião. E ele falou assim, cara, você conseguiu fazer muito bem, representar muito bem todo o conteúdo. Eu falei assim, o famoso jargão atual, né? Sabe de nada, inocente, né? Aí eu falei, tá, que legal. Eu falei assim, se eu te contar, você vai acreditar ou não vai acreditar? Aí ele, o quê? Eu falei assim, foi Deus que me deu. Aí ele riu, obviamente, né? Eu falei assim, eu tô falando sério. Até ontem, meia-noite, eu não tinha nada. Eu acordei e eu dei a honra ao Senhor. Uhum. É claro que eu não fiquei assim, opa, glória, dando ali, né? Enfim, fazendo ali talvez alguma... Temperança, né? Tinha uma temperança ali, um equilíbrio. E eu falei assim, foi o Senhor que me deu, foi Deus que me deu. Porque quando eu acordei, esse slide estava exatamente desse jeito no meu celular. E eu só peguei o dado e botei o nosso. E você está dizendo que está ótimo, mas foi Deus que me deu. Eu não fiz nada, eu só fiz o papel de transformar. Então, assim, isso é uma outra vantagem daquele, né, do cristão, né, que pede a Deus para intervir realmente ali, né? Se eu for perguntar aqui para vocês quantas experiências eu posso imaginar de que vocês tiveram com Deus intervindo no meio profissional. Edinho, então, eu me lembro de algumas histórias das máquinas, as máquinas abençoadas lá, que estendia a mão na máquina e as bichas voltavam a funcionar. A gente fala que quando a gente chama Deus para trabalhar com a gente, né? Ele faz a diferença, né? Então a gente chega, faz oração, pede a Deus para que Deus dê um plantão abençoado, que dê sabedoria aos médicos, no meu caso, sabedoria à enfermagem, aos profissionais, que a gente seja instrumento nas mãos de Deus para abençoar aquelas pessoas que vão lá em busca de cura e etc. Uhum. E a gente encontra os desafios ali nas pedras no meio do caminho, mas quando a gente pede ajuda ao Senhor, Ele é o socorro bem presente. Aí ele falava esse exemplo, um dado momento, uma máquina importante para uma cirurgia, que era o respirador do paciente, para de funcionar. E para encurtar assim a história, eu senti no meu espírito ali que aquilo era uma luta espiritual, que não era uma questão somente tecnológica, que tinha uma batalha ali espiritual. E eu coloquei a mão na máquina e pedi ao Senhor e orei e falei, Senhor, se for espiritual, o Senhor vai repreender todo o mal e vai fazer com que essa máquina funcione. E ela funcionou na hora, a tela estava cheia de interferência e saiu a interferência e voltou o respirador a ciclar e o paciente voltou
a resgatar, como a gente chama, né? Então, verdadeiramente, tem muitos outros exemplos, mas realmente quando a gente chama o Senhor para estar conosco, abençoar, eu falo que eu dava trabalho para os anjos, porque quando eu entrava dentro, trabalhei muito tempo dentro do centro cirúrgico, eu chegava e falava com Deus assim, ó, Senhor, o Senhor fala que onde a gente coloca a planta dos nossos pés é santo, então eu estou entrando nesse lugar, esse lugar é santo, ninguém vai morrer hoje, estamos combinados? E ali os anjos, enfermeiros e médicos, eu mandava uma escala angelical ali para trabalhar comigo e abençoar. E realmente eu sempre era direcionado, quando eu galguei até a posição de enfermeiro, o primeiro step assim, de liderança de equipe, eu sempre era direcionado para equipes que estavam em crise, que tinha conflito, que tinha problema de relacionamento. E aí, assim, quando a gente começava a colocar o plantão do nosso jeito, da nossa cara, arrumar a casa, eu falei assim, ó, tô precisando de você ali na faixa de Gaza. Era sempre assim, né? E a gente ia para a faixa de Gaza pacificar o negócio, mas graças a Deus as histórias sempre foram de sucesso nesse sentido, porque o Senhor sempre ia à frente, né? Se o Senhor souber comigo, eu tô junto. É isso aí. E eu, antes de entrar para essa empresa, né, como eu disse no início, eu trabalhei 2 anos como terceiro. E assim, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, dentro dessa empresa que hoje eu estou lá, né? Por 2 anos eu fiquei terceiro trabalhando dentro dessa empresa. E eu vi ali, né, uma empresa grande, eu falei assim, caramba, que sonho, que vontade de entrar para essa empresa. Na época, eu posso dizer, das vacas mais gordas, sabe, tinha algumas regalias que eu falava assim, caramba, que lindo, né? Tipo, tem uma pessoa que vem servir café na sua mesa. Hoje a gente não tem mais isso, né? Porque o mundo deu voltas. Mas, enfim, eu falava assim, caramba, eu quero entrar para cá, quero entrar para essa empresa. Eu nem... Não tinha esse desejo antes, mas agora que o senhor me trouxe até aqui, agora eu tenho um desejo de entrar. E na época tinha uma norma de que o empregado que era terceiro, para ele entrar como funcionário... No caso, terceirizado. Terceirizado. Era de uma empresa de tecnologia que prestava serviço para essa empresa. E aí, para você ser efetivado por essa empresa, né, e que você tinha trabalhado como terceiro, você tinha que ter um espaço de 3 anos. Aí eu falei assim, caramba, tô terceira aqui dentro, deixa eu ter quietinha aqui, né? Mas bem que eu tinha vontade de entrar. E para várias pessoas eu falava isso. Não, que a empresa que eu trabalho, como terceiro, para eu ser efetivado lá... Você tem vontade de ser efetivado? Tenho muita vontade de ser efetivado. Tenho um sonho de entrar lá. Mas para eu ser efetivado lá, eu preciso ficar 3 anos distante para eles poderem me contratar. Era uma norma da empresa. Só que eu sempre falava assim, mas se Deus quiser que eu entre, Deus muda o presidente, Deus muda a norma e me faz entrar. Sempre falei isso. Deus acho que teve misericórdia de mim. E falou assim, tá bom, vou quebrar teu galho. Pois o presidente da empresa mudou, as normas foram alteradas e eu fui convidada a entrar. Fui convidada porque eu sou cristã? Não. Fui convidada porque os 2 anos que eu fiquei lá, é claro que eu creio que Deus teve poder, né, de fazer com que eu entrasse ali e chegasse até aquele momento. Mas as minhas habilidades e o período que eu fiquei ali, desses 2 anos como terceiro, eu fiz jus também esse convite. Porque, assim, toda a honra, toda a glória é dada a Deus, com certeza. Com certeza. Mas, como a gente falou, né, o fato de eu ser cristão e não buscar conhecimento e habilidades não vai me fazer passar à frente. A não ser que Deus queira e ele faça um negócio muito... Existe um propósito existe um eterno propósito ali. Que a gente talvez não vai nem entender e fala assim, cara, tudo bem, a Elise conhece mais isso aqui do que você, mas eu quero que é você que tem que estar lá. Então, assim, a vontade de Deus é soberana, anyway, né? A vontade de Deus é soberana e indiscutível. Mas o que eu quero dizer, se Deus tem uma coisa na sua vida, se você também coloca os seus objetivos, apresenta Deus, Deus faz. Quando a gente chama Deus para estar junto da gente, e essa é a vantagem do cristão no mundo corporativo também. Só que, né, deixando essa observação, é necessário ter habilidade, buscar conhecimento, buscar experiência. E, assim, não desvalorizem as etapas.
Não pulem etapas. O Desde fato o estágio você está aprendendo e muito. O fato de, às vezes, Deus revelar um slide não quer dizer que você não tem que fazer um curso de De PowerPoint, um curso de exatamente. BI, um curso de Excel, né? Exatamente. Não, e Você- também ela ficou Exatamente. um bom tempo fazendo ali, tentando e não Tentando conseguiu com as fazer minhas exatamente. habilidades. Porque Exato. tem um ponto que é a inspiração divina, né? Tem um Exato. ponto que é a inspiração. Você tem um Uhum. conhecimento técnico, mas você precisa ir além do conhecimento técnico. Exato. Mas a gente não pode se acomodar, como você falou, né? Eu acho Não. que a nossa trajetória, o que tem de comum é, à medida que a gente vai colocando conhecimento na bagagem, a gente vai colocando conhecimento, vai estudando, vai lendo, vai fazendo curso. À Uhum. medida que a gente vai progredindo em conhecimento e dando bom testemunho e procurando trabalhar com esmero, com dedicação, Uhum. e honrando o nome do Senhor e tendo sabedoria, temperança, a coisa vai acontecendo. Mas é um combinado, né? Sim. Você precisa Sem fazer dúvida. a sua parte. Sim. Senão tem colocações, tem posições que se você não tiver um nível de qualificação, você nem disputa aquela vaga. É verdade. E assim, eu acho que o fato de você não queimar etapas, né? Que às vezes e eu vejo muito nessa juventude hoje. O jovem, ele entra como estagiário e já quer ser diretor. Ele vai chegar lá, ele pode chegar lá na empresa que eu trabalho, inclusive, eles pleiteiam isso. É um plano de É um carreira. plano de carreira, de você entrar como um estagiário e chegar até a diretoria. Eles enchem a boca para dizer que tem vários diretores lá hoje que são vários estagiários do passado que hoje são gerentes e diretores. E por que eu falo que é importante a gente também não queimar etapas, né? Porque desde o estágio, né, do jovem aprendiz que você entra no mundo corporativo, você aprende coisas de como você quer ser e de como você não quer ser. Uhum. Né? Então, assim, eu hoje posso dizer que o fato de eu coordenar uma equipe, eu peguei coisas, né? Ou princípios, talvez, ou atitudes de gestores anteriores que eu não quero aplicar e gestores anteriores que isso aqui foi bom para mim, eu acho que tenho bastante valor, né? Então, a gente aplica. Então, assim, mas desde a época de estágio, desde a época enfim, de menor cargo que tiver no sentido do ambiente corporativo, né? Então, eu acho que o fato de você estar nessas etapas, né? Você aprender cada etapa, você vai te fazer ser um gestor melhor, porque você foi tratado de um jeito, você não quer tratar assim as pessoas, porque te conduziram dessa forma lá atrás, você não gostou, você não vai fazer isso lá na frente quando você for um gestor, né? E eu acho também que o fato desses princípios bíblicos que a gente está falando, né, ajudam muito nisso, né, de você ter compaixão pelo próximo e, por incrível que pareça, as empresas buscam isso. As empresas hoje estão tão preocupadas quanto as habilidades, as empresas estão muito preocupadas com comportamental, né, com a pessoa. Então, as empresas que hoje se preocupam com a pessoa e não só no que ela pode oferecer, tipo número, resultado. A empresa também hoje em dia se preocupa com a pessoa. E nós cristãos, né, temos um pouco isso na nossa veia. A gente consegue sentir um pouquinho mais, talvez, ali a dor do próximo, ou pelo menos deveria, né? Então, isso tende a facilitar um pouquinho essa questão do comportamental e de olhar o nosso colega de trabalho de uma forma diferente, né? Então, de repente, assim, também olhando, né, as pessoas ali dentro desse local corporativo, vocês já participaram por algum movimento de seleção para novas pessoas? Sim. Porque vocês estão em cargos, né, que são... Agora vocês já chegaram num certo cargo que vão ter alguns outros que estão abaixo na hierarquia da empresa. Como é que é essa questão da seleção? O que as empresas estão buscando, né, para as pessoas? Porque fica também de ajuda para os jovens, né, que estão nos ouvindo. Eu participei, a maior parte da minha vida profissional foi lidando quase que diariamente com um processo de seleção de candidatos, né? Porque trabalhava com uma equipe grande e aí precisava até ter uma divisão de tarefas ali, porque senão não daria conta de fazer todos os processos seletivos. E às vezes, para você preencher uma vaga, você tem que entrevistar 10 pessoas, né? Então, se você tem 2 vagas, e aquilo vai ocupando a sua agenda. E aí, então, durante a minha trajetória profissional, hoje um pouquinho menos, mas até a posição anterior,
eu fiz muitos processos seletivos, de todos os níveis, desde de técnico de enfermagem, enfermeiro, posições de liderança. E aí a pergunta que você falou é interessante, porque quando a gente está fazendo um processo seletivo, ali também tem um fator que é a apresentação da pessoa, tem um pouco de como que ela está se vendendo, como que é a imagem dela, é a primeira fotografia que você tem. Ali, já em algumas entrevistas, eu já descartava de cara, já a pessoa não precisava falar nada, só abrir, quando a gente passou, principalmente no processo de pandemia, que a gente fazia processos totalmente online, quando abria a câmera, a pessoa já estava reprovada só no que eu estava vendo, porque eu vou só citar um exemplo. Uma vez uma pessoa estava fazendo eu estava fazendo uma entrevista para um cargo de nível superior de enfermeiro, a mulher estava na sua residência, horário combinado. Quando abriu a câmera, a mulher estava, sim, só de sutiã. Meu Deus. Reprovar. Nada contra o Black, mas totalmente descabelada, como se assim, a pessoa não se preparou minimamente. Eu falei assim, senhora... Não valorizou o momento, né? A oportunidade. É inadequado você Inadequado. aparecer Assim, numa entrevista totalmente de emprego. Assim, as pessoas, o que a empresa busca quando a gente está fazendo um processo seletivo? Eu falo assim, as pessoas são contratadas por habilidades, porque você tem pouca oportunidade de explorar no processo de entrevista a questão comportamental, embora tenha algumas perguntas estratégicas que você faz uma provocação para você tentar extrair um pouco do comportamento, mas as pessoas são contratadas pela aptidão, pelas habilidades, pelo currículo, e as pessoas são desligadas por conta do comportamental. Grande maioria. Entendeu? Então, o que faz a pessoa, muitas das vezes, pegar uma posição diferente de, vamos dizer assim, passar à frente, é porque ela tem um bom currículo, ela tem uma boa base de currículo para aquela posição. E ali você tenta extrair algumas coisas comportamentais e etc. E você busca na pessoa um alinhamento com os valores da companhia. Eu acho que assim, o ponto-chave, você perguntar assim, qual é o ponto-chave de uma entrevista? Você que está buscando ingressar em alguma companhia, você precisa estudar aquela companhia, minimamente saber quais são os valores daquela companhia, porque obrigatoriamente quem está fazendo uma seleção, ele vai confrontar o candidato com os valores da companhia. Então, vou dar um exemplo. Integridade é um valor da companhia. Compaixão é um valor da companhia. Isso vai ser buscado no candidato. E se ele sabe disso, óbvio que não de maneira artificial, mas se ele tem essas habilidades, ele precisa, de alguma forma, ter o cuidado de externar isso. Entendeu? Então, a Aline também teve experiências assim. Exatamente a mesma colocação do Edson, porque realmente, né, o comportamental ali naquele ato é difícil, mas tem algumas primeiras impressões, e aí eu não estou falando de biotipo, nada disso, né, ou de vestimenta, no sentido de, o fulano está mais bem vestido do que esse cano. Não, estou falando da questão de você estar adequado e aproveitar a oportunidade que você está sendo submetido naquele momento. Então, assim, precisamos aproveitar as oportunidades, né? Então, quando você participa de um processo seletivo, concordo com a Edson, você tem que saber, no mínimo, a vaga que você está concorrendo, qual a expectativa, né? O que se espera, quais são as habilidades desejadas para essa vaga, né? E não adianta também você estar concorrendo a uma vaga de pintor da mesa, como eu falei, e está dizendo que sabe fazer, sei lá, uma pilastra. A vaga não é para fazer pilastra. Você precisa mostrar suas habilidades de que você sabe pintar a mesa, você sabe fazer texturas diferentes, você sabe fazer, sei lá, pintar com pincéis diferentes. Então, você tem que buscar conhecimento naquelas habilidades. E hoje, assim, não tem desculpa. Por quê? A tecnologia está aí e muito assim tudo, né? Eu posso dizer que eu já perdi muitas oportunidades por causa do inglês fluente, que eu não tenho. Já pedi a Deus para me revelar várias vezes. Mas não é assim, né? Ele até pode, se ele quiser. Mas, enfim, é uma língua que eu tenho um certo bloqueio de aprender, acho um saco. Mas ela é extremamente necessária, inclusive, para o meu trabalho hoje. Porque eu atendo hoje de forma global. Então, quando eu tenho que fazer algo em inglês, é uma coisa que eu tremo na base.
mas eu nunca esqueço do meu pai e da minha mãe falando: curso de inglês, não vai faltar hoje, não vai faltar hoje. Diferente, talvez, de algumas pessoas, eu tinha curso de inglês pago e não ia. E hoje, já perdi vaga por causa do inglês e preciso muito do inglês. E hoje eu tenho que pagar com o meu próprio bolso, né? E dar valor ainda mais ali. Então, assim, oportunidades que talvez eu pudesse ter aproveitado um pouquinho mais e não aproveitei. Então, assim, e hoje com tecnologia, gente, tem curso de R$9, de R$10. Eu fiz um curso de R$9,90, que eu posso dizer que mudou a minha vida corporativa. Eu, inclusive, ministrei um curso, com base nesse curso de R$9,90, para toda uma empresa. Fui pioneira dessa ferramenta, que se chama Power BI, na empresa. Hoje em dia tem pessoas que sabem muito mais do que eu, porque acabei não, como eu posso dizer... aprofundando, né? No assunto. Não me aprofundei, mas também a minha função não requereu tanto eu me aprofundar tanto. Mas com curso de R$9,90, eu consegui mudar bastante coisa na minha vida profissional. Então, assim, a tecnologia está a nosso favor, a favor da juventude, e eles não podem perder essa oportunidade. Então, assim, se você já está se preparando para uma vaga X, você já sabe quais são os pré-requisitos da vaga, faz ali um cursinho básico, nem que seja para você ter algum conhecimento, né? Alguma habilidade, nem que seja rápida, para você, né, pelo menos conseguir concorrer ali nas cabeças, né? Mas eu concordo com o Edson. As pessoas entram pelas habilidades, porque naquele primeiro momento é difícil você pegar esse comportamental. Por mais que tenham técnicas, por mais que tenham perguntas estratégicas, não dá. Mas a grande maioria sai por essa parte comportamental. E hoje as empresas buscam esse profissional do futuro, que eu posso dizer que é o profissional que sabe linkar muito bem suas habilidades e experiências com o comportamento, que são os valores da Bíblia, que são os valores bíblicos, né? Porque é honestidade, é você ser sincero, é você pensar no próximo. Lá na empresa a gente tem algo muito forte na gente, que é o cuidado genuíno com o próximo. Então, qualquer coisa que você vê o seu amigo de trabalho correndo risco, no meu caso, que é mundo corporativo, né, que não estou muito na operação, isso diminui um pouco, o nosso risco diminui um pouco. Mas principalmente para aqueles que estão na operação, né, que corre o risco de uma tampa de um caminhão cair na cabeça e a pessoa perder a vida, porque a tampa tem lá, sei lá quantas toneladas, de um explosivo explodir no momento errado e a pessoa perder a vida ali. Então, assim, é um capacete que não foi colocado, e aí o coleguinha do lado não lembrou do amigo colocar. É uma bota mal encaixada no pé, que aí tropeça, e depois, no momento inadequado, acontece algum acidente, e por aí vai. Então, assim, vidas se perdem, né? O Edinho, então, que no ambiente ali de hospitalar, né? Então, assim, a gente precisa ter esse direcionamento do Senhor, né, em todas as áreas da nossa vida, né? E se a gente está vendo um amiguinho que, pô, eu sou cristão, se eu tenho os valores, né, de agir de forma correta, e eu tô vendo um amigo que está sem capacete, amiguinho, bota o capacete, faz o seu papel, entendeu? Eu tô aqui para te ajudar a lembrar. Então, nós cristãos, né, e não cristãos, né, deveríamos ter essa conduta. Às vezes não é só entrar, mas é permanecer, né? Exato. A Bíblia é o nosso principal manual de comportamento, Perfeito. Já que o comportamento é o que derruba muita gente. Derruba muita né? gente. Então, a Bíblia é... E o profissional do futuro é esse, é saber equilibrar as duas coisas, né? Comportamental e habilidade. Sim. Né? Então, nós estamos chegando ao fim, estamos chegando ao final do nosso podcast. Queremos desde já agradecer a você que esteve conosco todo esse tempo. Queremos agradecer a Aline, né, por estar aqui conosco. É um prazer, como sempre. Pode me chamar quantas vezes quiser. Temos aqui também, né, o Edson também compartilhou hoje um pouco mais da sua trajetória. Hoje foi um pouco mais sobre o assunto que vocês estão inseridos. Uhum. Mas nós queremos agradecer essa riquíssima oportunidade que você nos concedeu aqui hoje. Queremos também pedir a você que está aí do outro lado, que foi abençoado por essa palavra, né, com esse momento de bate-papo, de uma forma bem
tranquila e leve, que você possa, se você, né, gostou, deixar a sua curtida, compartilhe esse link, né, esse podcast para outras pessoas, porque isso pode ajudar outras pessoas. E quanto mais você ajudar a compartilhar, você vai nos ajudar a mostrar que esse conteúdo é relevante. Então, outras pessoas podem fazer parte também das pessoas que precisam, né, ouvir sobre isso. Então, que você possa nos ajudar compartilhando e possa também continuar nos assistindo. Nós estamos, só te lembrando que nós já tivemos o nosso primeiro episódio, então vai lá, assiste o nosso primeiro episódio também, que foi muito bom, e que você possa estar continuando conosco e daqui para frente você possa acompanhar a gente nesse momento de podcast. Se fique à vontade também para abençoar esse ministério, a Igreja da Pauliceia. No cantinho da tela aí está o QR Code, durante a live aí ficou no cantinho aí para você. Então, siga aí as redes sociais da igreja. Seja que esse momento aqui tenha sido bênção na sua vida, que também você possa ser abençoado e abençoar esse ministério através da sua oferta. E eu tenho certeza que o Senhor, como a lei da semeadura, você que conhece a palavra do Senhor, sabe, o Senhor irá te multiplicar. Então, Eline, quer agradecer? Bem, queria agradecer, né, a oportunidade, de alguma forma, espero ter ajudado, né, para quem está começando no ambiente de trabalho agora, no ambiente corporativo, e aqueles que talvez já estejam desesperançosos, né, de não entrar no ambiente corporativo, nunca é tarde para recomeçar. Invista em busca do conhecimento, porque se tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, é o conhecimento, né? E, acima de tudo, invista em relacionamento com o Senhor, né? Porque Ele vai te levando por esses caminhos e vai fazendo com que as coisas cooperem, né? Às vezes o caminho é um pouco mais turbulento, mas onde Deus quer te levar, Ele vai te levar. E aí, para finalizar, tem uma frase que eu sempre colocava quando a gente trabalhava presencialmente, na beirada da minha mesa, vamos colocar assim, que dizia assim: Deus não vai te levar a lugares onde a mão dele e a graça dele não estejam junto com você. Então, eu queria deixar essa reflexão, essa palavra, e agradecer. Somente. Então, muito obrigada por esse momento aqui, né? E vamos estar pedindo ao pessoal que possa estar divulgando isso da melhor forma. Então, nós queremos agradecer a sua audiência. Até a próxima. Amém. Amém.